A investigação dos casais com aborto habitual ou aborto recorrente, ela sempre teve muita dificuldade na identificação das causas específicas para isso. Especialmente porque os estudos que deveriam ser feitos não podem ser feitos porque as mulheres estão grávidas e não se pode ter acesso à gravidez sem interromper a gestação. A maioria dos estudos que foram realizados partem de avaliações em estudos experimentais, né? E o grande mestre dessa linha de investigação foi o Dr. Alan Beer, e ele então é que tem uma grande quantidade de trabalhos onde se identificou que o uso da imunização das ratas fêmeas com o sangue e os linfócitos dos ratos, no cruzamento em que existia uma maior incidência de aborto, evitava os abortamentos nessa condição. Isso foi então transferido depois para humanos, depois de bastante tempo de estudos na parte experimental. A intenção justamente era fazer com que as mulheres que tivessem esse excesso de compatibilidade com seus parceiros conseguissem vencer essa resistência através de um processo de uma imunização ativa através dos linfócitos dos seus parceiros, né? Isso foi uma coisa que se introduziu na prática médica na década de 80. Alguns trabalhos mostraram a sua validade, né? Alguns estudos duplos cegos mostraram que tinha sido validado e ficou assim até o início da década de 90, quando um trabalho lançou um questionamento sobre a validade desse tratamento. E a partir daí iniciou-se uma resistência à manutenção desse tratamento, porque o FDA, que é o órgão regulamentador americano, suspendeu o tratamento nos Estados Unidos. Então, com isso, os outros países onde se faz ou se fazia esse tratamento começaram a ficar inseguros também, uma vez que havia essa suspensão. Mas isso se manteve durante muito tempo, especialmente aqui no Brasil. Até 2016 esse tratamento foi feito aqui. Em países como o Japão, vários países do Oriente Médio, alguns países da Ásia. E a China, especialmente, foi o grande incentivador desse tratamento. E hoje em dia, obviamente, a população chilena é muito maior do que qualquer outra população no mundo. E os trabalhos deles mostram uma quantidade enorme de pacientes tratadas com um resultado extremamente positivo em relação ao tratamento. Infelizmente, o que aconteceu ao longo do tempo é que, aqui no Brasil, a Câmara Técnica da Reprodução Humana instruiu a Anvisa de que o tratamento não tinha uma comprovação com bases sólidas na literatura, existia essa controvérsia na literatura, e a controvérsia, aliado a outras questões que a Anvisa colocava na época, e algo que a gente temia muito, que foi o aparecimento da infecção pelo vírus do Zika, né? Aliado a outros receios de transmissões de doenças infecciosas, é que acabou colocando um ponto final na aplicação do tratamento aqui no Brasil. O tratamento ainda pode ser feito aqui, desde que exista um projeto de pesquisa em que as pacientes se disponham a participar desse projeto sem despesa em função do tratamento que elas estão recebendo. Isso existe ainda, há um grupo que tem a minha participação em Salvador, onde se realiza o tratamento com a vacina ainda em função de um projeto de pesquisa. Então isso foca a questão da causa dita imunológica, mas existem vários e vários trabalhos, existem sociedades internacionais, americanas, europeias, asiáticas, estudando a questão da adaptação imunológica para a gravidez. Existe uma porta aberta ainda para se conseguir chegar a um consenso a respeito disso. Algumas linhas enfocam muito mais hoje em dia uma questão funcional das células NK, que são chamadas células natural killers, né, ou assassinas naturais, e essas células que estão envolvidas no processo de adaptação para a gravidez, e muitos trabalhos em nós hoje em dia aplicamos um tratamento voltado para o controle desta atividade funcional durante a gravidez. Então, basicamente, o que se utiliza é o intralipídio
mas podem ser usadas várias outras medicações que têm um efeito semelhante, desde corticoide, desde uma outra medicação que se usa para tratamento de lúpus, que é o Reuquinol, que é o Plaquenil, é uma medicação bastante utilizada para tratamento de lúpus, também tem essa capacidade. A outra substância que é utilizada em transplantes, que é o chamado Tacrolimus, também pode ser utilizada. Enfim, existe uma série de outras medicações chamadas biológicas, né? Uma delas é a Adalimumab, que é uma medicação que também tem efeito de controle da ação das células NK, né? Impedindo a produção de determinadas substâncias ou impedindo o efeito das substâncias que levam à possível interrupção da gravidez, que é uma substância chamada TNF. TNF quer dizer fator de necrose tumoral. É ele que induz, em última análise, a morte celular e é o que a gente acredita que seja a causa do bloqueio da evolução da gravidez, no caso do aborto de causa imunológica. Então, esse é o estado atual do estudo. Existem ainda alguns estudos que buscam estabelecer relações entre receptores que existem na superfície das células NK e alguns antígenos que podem se manifestar na superfície do embrião ou do feto. E o contato destes antígenos com estes receptores específicos podem levar a uma interrupção da gravidez. E é isso também que está sendo avaliado, que tem um pouco de base naquilo que a gente imaginava antigamente dessa questão da semelhança imunológica. Então, pode ser que exista algum tipo de pareamento entre os casais e, portanto, entre os embriões e a mulher, que seja gerador de dificuldades de adaptação. Não que seja impossível a adaptação, mas que isso talvez no futuro venha a se mostrar que há alguma coisa de importante nesse tipo de contato destes antígenos com as características imunológicas da mulher. Isso então enfoca toda a parte imunológica, mas existem outros fatores que têm ainda importância na relação entre a mãe e o filho, e a outra importância muito grande é a chamada trombofilia, ou a tendência para a trombose. Como eu disse há pouco, a trombofilia ela tem essa possibilidade de ser uma questão geneticamente herdada ou ela pode ser adquirida ao longo da vida. A trombofilia herdada é aquela em que a mulher já nasce com algum marcador genético que aumente o seu risco de desenvolver trombose ao longo da vida, ou ela pode, a partir de determinados estímulos que nós não sabemos exatamente quais são, ela pode desenvolver anticorpos que atuem no sistema de coagulação, aumentando a tendência para que ela também desenvolva trombose. Essa é especificamente a chamada síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Ela é conhecida aí entre as pacientes e entre os médicos como SAF. Né? A SAF é essa, então, presença desses anticorpos que pode levar ao aparecimento de trombose. Independente da causa, se ela é hereditária ou genética, o tratamento básico é feito com heparina e, especialmente para a SAF, é que se associa o uso da heparina com a aspirina e até hoje esse é o protocolo mundialmente aceito como o melhor protocolo e os melhores resultados demonstrados na literatura estão baseados nessa associação. Eventualmente, algumas pacientes precisam outras medicações, o que é um pouco mais raro. São casos muito graves de pacientes que já têm, antes de engravidar, inclusive, fenômenos tromboembólicos. Aí é outra situação clínica, são coisas mais difíceis, casos mais difíceis. Os casos mais comuns seriam esses que a gente está citando.